A paz do Senhor, eu sou o professor Lucas Gomes, estou muito feliz em saber que você está aqui. Hoje estou dando início a um importante projeto chamado Que Pregação Foi Essa? Bom, faz parte de um trabalho que desenvolvo há anos em sala de aula. Eu sou professor de hermenêutica e também homilética. E sempre que podemos, então, colocamos os nossos alunos à prova. Depois de tanta teoria, é eles quem agora vão para a prática. E depois de expor um de seus primeiros sermões, diante de uma análise que então faço, deixo para eles o meu feedback. É uma forma que encontramos em sala de aula de auxiliar os alunos a perder a timidez, a expor as suas primeiras mensagens, a construí-las, enfim. E hoje nós estamos aqui para fazer o mesmo. A diferença é que nós iremos aprender com homens consagrados que ministraram grandes mensagens em importantes eventos aqui no nosso país. Eu não tenho nada para retocar dessas pregações, porque se esses homens chegaram onde estão, é porque certamente eles são bons pregadores. Então, nós estamos aqui para aprender a pregar com esses homens e mulheres de Deus. A partir desta proposta aqui estabelecida, você vai aprender com eles, debaixo da orientação que darei a você, a introduzir, a desenvolver e também a concluir a sua própria mensagem. Então nós ficaremos aqui atentos, eu irei fazer algumas pausas nas pregações para explicar a você o que está acontecendo. E a mensagem de hoje não poderia ser outra, mas sim uma mensagem que marcou muito a minha vida. O ano, como você pode ver aí na tela, é 2006. O evento é o 24º Congresso Nacional de Missões Gideões Missionários da Última Hora. Senhoras e senhores, eu me lembro deste evento, desta pregação, com muita alegria, pois em 2006 eu tinha somente 18 anos. Então muita coisa aconteceu de lá para cá e o pastor Elcio de Assis, o pregador desta mensagem, foi uma inspiração para mim e para muitos jovens da minha época. A mensagem que está na tela aí para você tem por título 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. Vamos ouvi-la a partir de agora e eu irei fazendo algumas pausas explicando para você o que está acontecendo. Pega caneta e papel, por favor, não esquece da sua Bíblia e deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. Dessa forma o YouTube entenderá que esse conteúdo é muito bom e vale a pena então apresentá-lo para outras pessoas. Conto com você. Se você tiver algum comentário, por favor, realize aqui abaixo e também eu peço a você que me indique outras pregações de mulheres e homens de Deus da atualidade para que aqui juntos possamos fazer uma análise. Esta análise, mais uma vez eu digo, servirá para auxiliar você, sim, e outros pregadores e pregadoras que estão iniciando ou já pregam há muito tempo, mas querem então aperfeiçoar. Vamos então ouvir e assistir 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. Número 19, versículo de número 15, versículo 16, 17 e versículo de número 18. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 15 ao versículo de número 18. Quem achou a referência bíblica, diga um amém bem forte. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos
que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amém. Meus amados e queridos. Bom, me permita aqui falar a você de onde o pastor Elcio de Assis tirou a proposta dessa mensagem, tá? Gilton Moraes, em um de seus livros sobre homilética, disse que os temas de pregações ou as grandes mensagens, elas surgem a partir de ideias. E é interessante notar que nessa pregação, o pastor Elcio de Assis nos mostra o momento em que ele teve a ideia deste tema. 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. Por quê? O texto bíblico em si não induz a este entendimento de que a fama escondeu algumas verdades desses 2 profetas. Mas o pastor, após uma leitura e certamente a partir da oração, das suas conversas com Deus, chegou a essas conclusões no texto. Então, nós podemos aqui agora saber em que momento isso aconteceu. Vou colocar para vocês aqui o momento em que ele fala sobre o tema da sua pregação. Vamos lá? Comoção, todo Israel gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois que Elias prega, ele mata todos os profetas. Aí que começa, depois da mensagem do Carmelo, a vida de Elias mudou. Por quê? Porque aquilo deu a ele fama, porque aquilo deu a ele reconhecimento, aquilo fez com que ele fosse conhecido em toda a terra de Israel e também nas nações vizinhas. O sucesso foi grande demais. Aonde você passava, a conversa era: Elias é o pregador, Elias é que é o bom, Elias prega demais, Elias é excelente. Nos outdoor, pastor Reuel, só dava a cara de Elias. Aleluia. Se ele existisse hoje, coitado de mim, não ia sobrar oportunidade para nós, só daria Elias. Elias, o maior pregador daquela época. Se ele fosse vender CD, vendia mais de 10 milhões. DVD, nem se conta. Seu site bateria o recorde de visitas. Parece que eu vejo o telefone do escritório de Elias tocando e o secretário atende dizendo: alô, aqui é o escritório do profeta Elias. O que deseja? Quero marcar uma agenda com ele. Para quando? É para daqui 1 ano. Não tem vaga, não tem vaga. Estamos cheios até 3 anos. Não tem como. Ele perguntou se vocês aceitam um substituto. Não. Bota na agenda para daqui a 3 anos. Nós vamos entrar em contato. Nós só queremos Elias. Mensagem do Carmelo. Elias ganhou fama nacional, fama internacional. Parece que eu vejo as convenções. Quem ensina? Elias. Quem prega? Elias. Só dá Elias. Elias é o recorde de pregador. Elias é o bambambam, o rei do pedaço. Elias é o homem usado. E a fama, quem não quer fama? Quem não quer fama? Deixa eu repartir, eu vou começar. Esta classe de pregadores dos dias atuais estão dividida em 2 partes. Uma, a que busca fama. A outra, a que busca reconhecimento. Qual é a diferença de quem busca fama e reconhecimento? Quem busca fama não priva pelo caráter. Quem busca fama vende a alma. Quem busca fama calunia. Quem busca fama mente. Quem busca fama quer ver tua derrota para entrar no teu lugar. Quem busca fama não quer saber da espiritualidade. Quem busca fama quer a câmera. Quem busca fama quer a fotografia. Quem busca fama, ele quer aplauso. Quem busca fama quer confete. Quem busca fama quer glória. E quem busca reconhecimento, quem busca reconhecimento tem joelho no chão. Quem busca reconhecimento espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Bom, viu aí o que o pastor fez? O que muito provavelmente ele deduziu. E as suas deduções não feriram o texto e são perfeitamente aceitáveis. O capítulo 17 do primeiro livro dos Reis nos mostra Elias simplesmente aparecendo.
Elias é um profeta que não se sabe o nome dos seus pais, não se sabe a cidade onde nasceu. Nós sabemos que ele veio de Tisbe, todavia não sabemos mais nada acerca deste profeta. Então era muito comum neste tempo também, do ano 2006, em que a mensagem do pastor Elcio foi ministrada, os pregadores falarem sobre anonimato. Então vamos imaginar então, de acordo com esse entendimento da época, que até o capítulo 17 do 1º Reis, Elias estava no anonimato, ninguém sabia quem ele era. E de repente ele apareceu diante de Acabe, entregou aquela poderosa mensagem, o qual dizia que, segundo a sua palavra, não haveria mais chuva e nem orvalho em Israel. Aquilo foi suficiente para ele ganhar notoriedade. A questão é que após essa mensagem, Deus ocultou o profeta Elias. E ele então foi escondido no ribeiro de Querite e depois passou uma temporada em Sarepta, na casa da viúva. Certamente durante os 3 anos e meio de fome e seca em Samaria, o que mais se falava era desta mensagem. O que mais se falava era deste profeta. Todavia ninguém sabia quem era, pois certamente somente as pessoas do palácio viram o seu rosto. De repente ele apareceu, marcou um culto no Carmelo e quem convocou o povo não foi Elias, quem convocou o povo foi o Acabe. E veja você, então, que apareceram ali todo Israel, bem como os profetas de Baal e os profetas de Azera. Nós já sabemos como este cenário terminou, com todo Israel prostrado diante do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. Após o profeta ter feito uma oração, os céus se abertam e Deus então mandado fogo que consumiu todo o holocausto e a lenha que ali estava. Veja você então que o que deduziu o pastor Elcio de Assis? Que a partir do Carmelo, as pessoas não mais somente falavam do profeta Elias, como agora sabiam quem era o profeta. Então ele ganhou as manchetes dos principais jornais. Aí ele faz uma ponte com os dias de hoje, que obviamente naqueles dias não existia jornais, não existia agenda, não existia site, não existia convenções. Então ele pegou sabiamente o ambiente do texto e transferiu para o ambiente do ouvinte, para o ambiente de nós, das pessoas da igreja. Isso ele fez de uma forma maestral. Em hermenêutica nós chamamos essas lacunas que existem entre o leitor e o texto de abismos. Ou seja, nós estamos separados dos textos escritos mais recentes no Novo Testamento, pelo menos 2000 anos. Se nós pegarmos então a época em que o ambiente, o cenário da pregação acontece, nós podemos colocar aí pelo menos 2700, 2800 anos atrás. Então, o que sabiamente fez o pastor? Ele pegou esse texto relativamente antigo, tá? E o atualizou, ele trouxe para os nossos dias. Agora nós estamos de fato vendo o que ele está falando. As pessoas ligando para o profeta Elias. Eu quero agendar o pregador, eu quero o Elias no meu evento. Não, não dá, só para daqui 3 anos. Então alguém que estava no anonimato, até então não era conhecido, as suas mensagens já eram, mas ele ainda não era, agora ganhou fama nacional e internacional. Então, com base nesta fama, ou seja, nas opiniões que passaram a formar acerca do Elias, o que passou-se a conhecer deste profeta é que o pastor Elias, então, o pastor Elcio de Assis, coloca como tema na sua mensagem 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. Bom, eu vou me adiantar aqui e falar para você o tempo que ele gastou na introdução dessa mensagem. Pelo menos 12 minutos. O tempo total da pregação foi 1h40, tá? Então, se nós olharmos o tempo da introdução, foi relativamente pequeno, tá bom? Por quê? Dado o tempo, né? 1h40. Se nós pensarmos uma mensagem de 1 hora, 12 minutos seria muito bom, seria muito legal, ok? Todavia, diante do tempo,
relativamente, ele dedicou pouco tempo para a introdução. E neste período ele fez uma exposição profunda da vida do profeta Elias até o Carmelo. Toda a pregação é uma exposição profunda. Todavia, o período da introdução foi demais, tá? Se você quiser acompanhar essa mensagem na íntegra, aqui na descrição já está o link para você acompanhar no canal de onde eu extraí essa mensagem, tá bom? Então, o tempo de introdução não é algo que pesa muito na mensagem. É importante ter, ok? Agora, se é pequena, se é extensa, não importa. Você, pregador, é quem vai entender que dentro do tempo que você pretendeu expor a introdução é suficiente para as pessoas compreenderem o que você vai pregar, certo? Então isso você pode fazer em 5 minutos, em 3 minutos, em 10 minutos e em 20 minutos. Não existe uma regra para o tempo de uma introdução. Vamos então, agora, já porque eu estou ansioso e eu quero ver então qual foi a primeira verdade que a fama escondeu de Elias, tá bom? Estou só com um pouquinho de dificuldade de colocar no momento certo, mas a gente vai pôr um pouquinho antes, quando chegar perto eu aviso. Atrás de você, não desista, porque Deus vai atrás de você. Lá vai Deus atrás de Elias, chegando na caverna. Deus diz: Elias, vem para fora, porque eu vou passar diante de ti. E quando Deus diz isso, vem a Bíblia e diz que sopra um forte vento, vem um terremoto e vem fogo, mas Deus não está. Depois de tudo isso, Deus se revela e diz: que fazes aqui, Elias? É aqui que eu quero começar a pregar a palavra do Senhor, depois desta rápida introdução, e quero intitular esta mensagem no tema 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. 5 verdades que a fama escondeu de Elias. Tem gente que não vai querer mais ser famoso depois de hoje. 5 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. A primeira verdade. Bom, antes de falar da primeira verdade, deixa eu falar para você que tipo de sermão é esse. O pastor Elcio Assis, ele realizou a exposição de uma mensagem textual. Embora tenha um tema, essa mensagem ela não é temática. E aqui você, pregador, já iniciante ou experiente, precisa saber disso. Toda mensagem você pode colocar um tema. Todavia, não quer dizer que ela será temática. Lucas, explica para mim então o que você quer dizer com uma mensagem temática e uma outra mensagem que tem um tema, mas não é temática. Existem alguns tipos de sermões. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. E cada tipo de sermão obedece a uma estrutura diferente. Vamos falar primeiro do sermão temático. O sermão temático, obviamente, ele tem um tema e o que acontece? Todos os tópicos da mensagem, toda a ideia construída ao longo do sermão gira em torno do tema, certo? Digamos aqui que lêssemos agora um texto que falasse Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí eu coloco um tema na minha mensagem. 5 tipos de socorro que Deus dá ao crente. Por exemplo, isso quer dizer que a partir de agora, a minha mensagem vai se concentrar em explicar ao público o que é socorro e quais os tipos de socorro que Deus dá ao crente. E isso quer dizer que eu não preciso mais, eu vou colocar em aspas a minha fala, ter um compromisso com o texto que li. Eu não preciso aqui falar quem escreveu, para quem escreveu, a época desse texto e descorrer ele. Não. Por quê? O texto, ele serviu para me conduzir ao tema e agora
toda mensagem que eu construir será no entorno do tema, será para que as pessoas compreendam o tema e não necessariamente o texto. Agora, uma mensagem textual, ela é totalmente diferente. Uma mensagem textual, ela pode ter um tema, para que as pessoas ali já tenham uma ideia do que vai ser falado. Todavia, a construção da mensagem não depende mais do tema, agora depende do texto. Pegou a diferença? Pois bem, uma vez essa mensagem dependendo do texto, isso quer dizer que os tópicos da mensagem é o próprio texto que vai apontar. Então, vamos ver agora sim o pastor Elson de Assis fazendo isso de uma maneira brilhante, pois as 5 verdades que a fome escondeu de Elias e uma de Eliseu, ele extraiu todas do texto. Por isso que eu estou dizendo a você que a mensagem que ele trouxe aqui é uma mensagem textual. Está no versículo de número 10 e o versículo 11 diz a Bíblia que fez passar um forte vento e está escrito, Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois vem um fogo, Deus não estava no fogo. Sabe o que Deus estava dizendo? A primeira verdade que a fama escondeu de Elias é que Deus não é Deus de momentos. Deus é Deus constante. Aleluia. Deus não é de momento. Olhe para cá. 3 elementos se manifestaram. Primeiro, um vento forte. Alguém já viu vento forte? Ventar todo dia? Não. Quando ele vem é uma vez ou outra. Alguém já viu terremoto durar 1 minuto? É segundo que ele dura, ou segundos. Alguém já viu fogo durar a vida toda se não alimentar? Acende e se apaga. Deus estava dizendo, Elias, você arrebentou no Carmelo. Eu mandei fogo e você correu. Eu não sou Deus de momento. Eu sou um Deus constante. A maior revelação da Bíblia é o arrebatamento da igreja. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 e diante, diz assim: eis-vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, pois quando que isto que é mortal se revestir da imortalidade e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, tragada, tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguenta. Aí ele disse: por causa disso tudo, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Não adianta pular aqui e morrer na tua cidade. Não adianta saltar aqui e viver uma vida de miséria. Pula aqui, pule lá. Salte aqui, salte lá. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Deixa eu ver. Bom, veja só. Aqui o pastor Elson, ele não somente está ministrando uma mensagem textual, como ele está demonstrando pleno conhecimento das estruturas do sermão que ele propôs pregar, certo? Por quê? Um sermão textual, ele se prende ao texto, ele prende o pregador a ele, tá? Então, assim, um sermão textual prende o pregador ao texto lido. Isso quer dizer que ele não pode ficar saindo muito. É uma característica do sermão temático. O temático você lê, apresenta o tema e percorre a Bíblia inteira. Eu quero até te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque vai subir aqui uma mensagem temática muito boa da Camila Barros e a gente vai aprender junto com ela a ministrar sermões temáticos, tá?
O sermão temático te permite correr na Bíblia. Agora, o sermão textual não te permite fazer isso. Você pode uma vez ou outra sair do texto lido, todavia você precisa voltar rapidamente. Aqui é uma das raríssimas vezes que o pastor Elcio de Assis vai sair do texto que ele leu e, como ele fez agora, foi para a carta aos Coríntios. Porém, ele fez isso com um objetivo muito claro: nos fazer compreender que Deus não é um Deus de momento. E ele não quer que os seus filhos sejam de momento, mas sejam firmes e constantes. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria dizer é que você pode ter observado aí que ele citou vários versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, de cor. Quando eu era mais novo, eu queria muito fazer isso. E eu ficava horas na minha casa tentando decorar os textos bíblicos. E muitas vezes eu até ia pregar, não tinha ainda conseguido decorar todos os textos. E por causa disso eu deixava de citar os textos e enriquecer a mensagem e entregar um bom conteúdo aos ouvintes. Como eu percebi que eu não podia confiar tanto na minha memória, como brilhantemente fez o pastor Elcio de Assis, o que eu resolvi fazer? Eu enchi minha Bíblia de post-its, tá? Marcadores de texto. E ali eu já deixava marcadinho o texto que eu queria citar. Então, como eu fazia uso do esboço, eu sabia o momento exato de citar aquele texto. Então, eu abria a Bíblia e começava então a ler, tá? Mas duas coisas eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, eu tinha as minhas mãos livres para poder pegar a Bíblia, abrir, né, e fechar ela de novo e voltar para a dinâmica da pregação. E como isso era possível? Porque eu estava usando o pedestal. Então eu, Lucas, sempre usei o pedestal quando tinha muitos versículos para ler, certo? Porque, imagina, você está com o microfone numa mão e folheando a Bíblia com a outra. Você vai se atrapalhar. Então na minha casa eu treinei. Fica a dica aí para você que não tem uma boa memória. Tá? Ao invés de você deixar de citar esses textos, você pode citar sim. Coloca o pedestal, abre a Bíblia e lê os textos. Como eu costumo pregar numa dinâmica pentecostal, tal qual o pastor Elcio, eu não queria quebrar o ritmo da pregação, parar para ler, gaguejar. Então eu treinei bastante na minha casa para eu conseguir manter a mesma dinâmica da pregação, a ponto de, se alguém está somente me ouvindo e não vendo, ao ouvir a citação do texto, achar que eu estou falando de cor, porque eu não fiz pausa entre a ideia que eu estava apresentando e a citação do texto, tá bom? Então é uma questão de treinamento, é uma questão de você fazer isso na sua casa, tá? Então fica aqui a dica para você. Então viram aí a primeira verdade: Deus não é Deus de momento. E ele então extraiu essa verdade de 1 a Reis 19, 10 e 11 e nos trouxe a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, como base para a premissa que ele apresentou no Antigo Testamento. Agora vamos já para a segunda verdade que ele também extraiu do texto. Tá bom? Vamos lá. Aqui por minha causa. Eu estou aqui por tua causa. O que é que foi? Mataram todos os profetas. E daí que só ficou eu. E sabe por que eu corri? Porque se me matarem, o Senhor não tem mais profeta. Como é que é? Se acabar comigo, não tem mais pregador, não tem mais profeta, não tem mais ninguém para falar do tema. Desce do pedestal, tem uma fila aí, tem muita gente. Quer
veja um, olha pro irmão do lado, olha pra ele aí, olha, diga, você é um, profetiza, você é um, você é próximo, você. Bom, olha só. A segunda verdade que eu acabei antecipando aqui, agora que eu consegui me organizar aqui, vai dar tudo certo, tá? Mas a segunda verdade que a fama escondeu de Elias, ele extraiu esse tópico do 1 Reis 19, verso 14 e também o 18. No momento em que o Elias está lá todo jururu, debaixo do pé do zimbro e depois dentro da caverna, com medo da ameaça de Jezabel e pedindo a morte. E aí Deus aparece e ele fala para Deus, olha, só eu sobrei como profeta. Então é como se ele dissesse assim, se eu morrer, acabou o profetismo em Israel. E aí Deus então disse assim para ele, Elias, tem mais 7.000 que estão escondidos, que não se assentaram na mesa de Jezabel e nem beijaram os pés de Baal. Então, pastor Elcio quis mostrar aqui que o Elias estava se julgando ser o último dos profetas. E Deus disse, ó, tem gente mais crente do que você aí. Tem gente que está escondido, está servindo e ainda não se prostrou diante de Jezabel. E aí é quando ele vira para os obreiros que estão na tribuna e diz, olha lá para baixo, né? Tem gente lá que também é crente, que também serve a Deus. Ou seja, a mensagem do pastor Elcio está nos fazendo refletir sobre as pessoas que chegam em determinado patamar e obviamente Deus as coloca, e essas pessoas acham então que são importantíssimas ao ponto de não serem substituídas e não ter mais ninguém que pregue mais, que cante mais, que ore mais. E aí, essa verdade ele extrai do texto mostrando que tem gente que ora mais, que prega mais, que jejua mais, que serve a Deus a mais, ou seja, nós estamos longe de um ideal. A terceira verdade que a fama escondeu de Elias, ele agora vai extrair do 1 Reis 19 e o versículo 15. Eu vou colocar aqui o exato momento em que ele fala sobre esta verdade. 1 Reis 19, versos 15 e 16. 7.000 opções. Diga assim, eu quero. Terceira verdade. Volta pelo teu caminho, porque esse não é o meu. E unge. Terceira verdade, que a fama escondeu de Elias, que ele ainda tinha azeite na botija. Diga para o teu irmão, tem azeite ainda aí. Você vai ungir 3 pessoas. Diga para ele. Me permite fazer uma pausa para falar sobre esse momento que ele fala, diz ao teu irmão. Muitos não gostam disso, acham que o pregador está querendo manipular as pessoas. Todavia, deixa eu explicar para você que este ato ele é muito importante. O problema é quando o pregador faz demais, quando existem excessos. Mas no momento em que ele pede para repetir, para virar e falar algo a um dos irmãos, irmãs que está ali ao redor, é na intenção de frisar, tá, ou realçar uma verdade na mente dos ouvintes, tá? Isso é muito importante, porque quando você está lendo um texto, você pega uma caneta, uma marca-texto e grifa. A mesma coisa pode ser feita no momento da pregação. Quando você quiser enfatizar algo, quando você não quiser que as pessoas se esqueçam mais, quando você quiser que as pessoas entendam o peso do que vai ser falado, você pode sim pedir que elas virem, que elas olhem e que elas repitam as palavras. Mas tome cuidado com o excesso.
certo? Porque se você ficar fazendo muito isso, obviamente você vai transmitir a ideia de que você quer manipular o povo. Outra coisa que eu também quero falar, ainda dentro desse assunto, é que essa é uma das técnicas de você manter o povo atento, tá bom? Por quê? Pensa numa mensagem de 1 hora. Os primeiros 15 minutos as pessoas estão atentas no que você está falando. Só que, mesmo a pregação sendo muito boa, depois dos primeiros 15, 20 minutos, isso a gente pensando numa mensagem de 1 hora, tá bom? A atenção das pessoas naturalmente vai se desviar. Então é por isso que é muito importante fazer o que até aqui o pastor Elcio tem feito. Quinta verdade, quarta verdade, terceira verdade. Por quê? Quando ele dá esse grito, quando ele enfatiza que ele está partindo para o próximo ponto, ele chama a atenção de quem está disperso. Quando ele também pediu para virar e falar, ele chamou a atenção de quem estava disperso. Então é uma das formas que o pregador pode usar a seu favor para recuperar a atenção do povo. Então aqui Deus está falando a Elias que ele não vai morrer coisa nenhuma. O ministério dele ainda vai continuar. É para ele pegar a botija de azeite e fazer o que o pastor Elcio vai falar agora. Tu tem unção para 3 ainda, diga aí. Todo tanque de combustível tem um lugar chamado reserva. Na verdade, Elias não queria parar. Ué, pastor, não. Porque o falecido pastor Valdir Nunes Bícego disse para mim: todo homem chamado, a maior certeza da chamada é a vontade que ele tem de parar. Eu perguntei, por quê? Por causa do peso da responsabilidade. Quando eu vejo os caras dizendo, eu quero, eu vou, é fácil. Você vai carregar piano se você nunca carregou. Elias não queria parar. Era um pedido de socorro. Deus, tá difícil. Porque Deus não conta com super-homens. Deus não conta com homem de aço. Jesus disse a Tiatira, como tu tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra. Quem tem muita força não guarda nada. Só guarda quem tem. Quem tem pouca depende. Quem tem muita não depende de ninguém. Mas quem tem pouca diz, eu só vou se tu for. Eu só posso se tu me ajudar. Eu só tenho se tu me der. Eu só prego se o Senhor me der. Você tem pouca força. Paulo disse, quando eu penso que tô forte, tô fraco. Mas quando eu penso que tô fraco, eu tô como um leão feroz. Eu tô forte. Levante a tua mão e anda. Tem força de Deus. Tem azeite aí. A luzinha do painel do teu carro começou a piscar. O diabo está dizendo, acabei com ele. Aí Giovanni está enganado, agora que ele chegou na reserva. E crente na reserva ainda vai longe. E crente na reserva. Vem cá. Glória! Escuta! Você chegou no posto de Deus. Bom, vamos então para a quarta verdade que a fama escondeu de Elias. Ele extraiu essa verdade do capítulo 19 e o versículo 16. Deixa eu colocar aqui para você o ponto exato que ele comenta acerca desta quarta verdade. Veja você que ele está administrando o tempo da seguinte forma. A primeira verdade, ele explicou por aproximadamente 6 minutos. A segunda verdade, ele explicou por aproximadamente
8 minutos. A terceira verdade, ele explicou por aproximadamente 5 minutos. Todavia, agora, a quarta é a que ele vai dedicar a maior parte do tempo, ou seja, ele vai ficar algo em torno de 22 minutos falando somente deste ponto, tá bom? Então é um dos pontos aí mais emblemáticos dessa mensagem que ele então nos traz, tá? Chegou aqui o momento, um segundo, pronto, vamos lá. Que Elias e a fama escondeu dele. Quarta verdade. Jeová disse: pega o azeite, unge Azael, rei da Síria, ô glória, Jeú, rei de Israel, aleluia, e Eliseu, profeta. Foi no lugar de quem? Jeová, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, me desculpe. No lugar de quem? Lugar de quem? Posso falar? Diga que eu vou atender o teu. A fama escondeu que ele era substituível. Quero um macho aqui no púlpito levantando dizendo: eu sou insubstituível. Cadê o primeiro? Quero uma mulher aqui dizendo: sou insubstituível. Levanta! Vou mais fundo. Quero um pregador levantar aqui agora e dizer: sou insubstituível. Vamos embora! Ai, jornada cheia. Então deixa de soberba. Porque quando Deus quiser, Ele arranca você e põe outro no teu lugar. Olha lá quanto tem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Olha lá. Dá uma olhada lá. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Bom, deu para perceber que serão agora os próximos 22 minutos se concretizando aquilo que ele mesmo falou, né? Muitos depois dessa pregação nem famoso vão querer mais ser. E olha, de verdade, foi uma mensagem que colocou muita gente para pensar acerca da fama. Então a mensagem do pastor Elcio de Assis, ela ainda hoje é atual, até porque foi bíblica, pois muitas pessoas ainda buscam a fama. E aí nós vimos aqui em um dos trechos que ele deixou muito claro a diferença entre quem busca fama e quem busca reconhecimento, tá? Quem busca a fama não priva pelo caráter, puxa o tapete, ludibria, mente. Agora, quem busca o reconhecimento tem o joelho no chão. Então isso quer dizer que você, pregador, pode sim pedir a Deus para nos colocar em determinados lugares, para nos levar a determinadas tribunas, a nos levar para pregar a determinados tipos de públicos e povos. Ou seja, você pode sim desejar o reconhecimento. Agora, o grande problema, e é o que a mensagem aqui apresenta, é a questão da fama. Vamos então para a quinta verdade, que a fama escondeu de Elias. Lá vão eles. Lá vão eles. Lá vão eles. Quinta verdade que Elias jamais ia saber. Eliseu, meu filho, que foi? Pede o que você quer, que te será feito. Eliseu olha para Elias e diz: o Senhor é o melhor que eu já vi. Obrigado. O Senhor é o maior profeta já existido. Obrigado. A Elias foi se enchendo. O Senhor é terrível, eu tenho todo o seu material. Tem medo? Demais. Aquela do Carmelo nunca vi. Você conhece? Conheço. Faz tempo que eu acompanho sua fama. Mas tem uma coisa.
Eu não quero ser igual ao Senhor, não. Como é que é? Tu não quer ser igual a eu? Não, Senhor. E o que você quer? Eu quero ser melhor. E o que você quer? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, fica de pé para adorar. Fica de pé. Deus não precisa de outro Elson, de outro Carvalho, de outro Jean, de outro Feliciano, de outro Adaildo, de outro Fabiano, de outro Paulo Marcelo, de outro Peru, de outro César Ribeiro. Deus precisa de alguém que faça melhor, 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 melhor. E aqui está uma das maiores dificuldades dos jovens pregadores, que é encontrar a sua própria personalidade, é encontrar no ministério da pregação a sua própria identidade. Observem que o Eliseu acompanhou o Elias, aprendeu muito com ele, tá? Somente o fato de servir este profeta, ele ganhou nome e reconhecimento. Basta você se lembrar do cenário de 2 Reis, quando Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom estavam à deriva no meio do deserto e desejosos de consultar a voz do Senhor, um soldado apareceu e falou: olha, aqui perto tem um profeta chamado Eliseu, ele deitava água nas mãos de Elias, o profeta. Josafá não sabia quem era o Eliseu, mas somente pelo fato de dizer que ele serviu Elias, mandou chamar, sabendo que era também homem de Deus. Então, o Eliseu, ele desejou não somente ser igual, mas ele desejou ser melhor. Então, aqui de acordo com o pastor Elcio, ele tirou essa quinta verdade do 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, de que o Eliseu seria melhor. Então, Deus, ele levanta pessoas melhores. Se nós formos contextualizar nos dias de hoje, Deus não precisa de levantar um novo Eliseu Rodrigues, Deus não precisa levantar um novo Renan Lopes, Deus não precisa levantar um novo Rafael Belo, Deus precisa levantar alguém e levantará pessoas diferentes, com as suas próprias características. Ou seja, Eliseu aprendeu com Elias, mas todavia foi melhor do que o Elias. Desejou ter o que o Elias tinha, mas de maneira dobrada. E o Senhor então o deu. Então você, pregador, pode ter muito mais de Deus do que aquele que hoje você admira, que você hoje aprende a pregar. Então é super saudável nós ouvirmos pregações, pois eu já ouvi muitas pregações. Muito da minha postura no altar advém de pregadores que, mesmo sem saber, estavam pregando em algum canto do Brasil e me discipularam. Como se comportar, como explanar o texto, como tratar com a igreja, como respeitar o altar. Todavia, logo após esse período de aprendizado, o Senhor Deus passou então a me fazer olhar para mim mesmo e a encontrar em mim as minhas próprias características e eu ter a minha identidade. A pior coisa é você fechar os olhos e eu não estou ouvindo você, eu não estou vendo mais você pregar, eu estou ouvindo, mas a sensação que eu tenho é que eu estou ouvindo um pregador da atualidade. Não, não é preciso isso. As pessoas precisam ver e ouvir você e não ter a sensação que estão ouvindo um outro pregador dos nossos dias. As 5 verdades então passaram, nós vamos agora para a verdade que a fama escondeu de Eliseu. Para você poder entender esta mensagem melhor, o que o pastor Elcio de Assis está querendo nos informar é o seguinte, porque aqui você não está com a oportunidade de ouvir a mensagem na íntegra, então é por isso que eu preciso explicar. O Elias saiu do anonimato, se tornou famoso, todavia, ele ganhou fama no Carmelo,
Mas esta mesma fama escondeu dele algumas verdades. Então quer dizer que o Elias se tornou famoso, mas sem saber que Deus era um Deus que Deus não era um Deus de momento. Ou seja, ele se tornou famoso e pensou que aquilo ele ia arrebentar só naquela hora. E Deus não queria que ele tivesse notoriedade, fosse usado somente naquela hora. Deus queria que ele permanecesse numa constância, numa intimidade, numa vida com Deus. Ele se tornou famoso, mas a fama não falou para ele que tinha gente melhor do que ele. Ele se tornou famoso, mas a fama não fez ele entender que a botija dele ainda estava cheia. Por achar que estava vazia, ele pediu a morte. Ele se tornou famoso, mas a fama não falou para ele que ele era substituível. E aí agora chegou a vez do Eliseu, né? Então assim, o Eliseu também se tornou famoso e o Eliseu também teve que aprender alguma coisa com a fama. Espada de Deus ninguém escapa. E Eliseu ficou famoso. Pregador. Aí Eliseu, eu vou fazer mais que Elias. Eliseu fez muita coisa, muita. Aí ficou faltando um milagre só. Aí ele ficou velho, enfermo, e Eliseu morreu. Quando Eliseu morreu, bota na sepultura. Tô numa cova qualquer lá, porque ficou aberta a cova. O Eliseu foi desintegrando, porque ele ficou famoso. Ficou famoso. Mas uma verdade a fama escondeu dele. Os filhos dos profetas disseram assim: meu senhor, vamos aumentar a sala de aula, e se vamos ali no Jordão cortar umas vigas. Se vão vocês, porque eu estou muito ocupado. Se não, meu senhor, vá conosco. Aí Eliseu foi. Quando chegou lá, começaram a cortar as árvores. Eu, corta. Quando cortaram, o machado nas águas. Eliseu foi. O machado caiu na água. Chama o tesoureiro. Compra outro. Não tem dinheiro. E o problema é que o machado não caiu lá, nesse teu problema. Qual o problema? É que o machado é emprestado. Sei como é que é o meu ministério? Sucessor de Elias, ferramenta emprestada? Sim, senhor. Me desculpe, mas a ferramenta é emprestada. Eu desafio outra vez alguém a dizer aqui que a ferramenta é sua. Quem é? Quem é que pode dizer que a ferramenta é sua? De quem é? Você tem alguma coisa? É tua ou é emprestada? É tua ou é emprestada? De quem é? 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 É emprestada, é emprestada, é emprestada. Ah, meu Deus, eu preciso falar um negócio aqui. Para começar a encerrar, vou ter que dizer um negócio. Bom, você vai saber que negócio é esse quando você clicar no link aqui embaixo para assistir a mensagem completa. Bom, a verdade que a fama escondeu de Elias é que a ferramenta é emprestada, e isso é o que muitos pregadores da atualidade não sabem. O dom que nós recebemos não é nosso, esse dom ele é de Deus, então ele dá e ele tira a hora que ele bem entender. Então, como que o pastor Elcio partiu para a conclusão dessa mensagem? Ele narrou o último milagre que aconteceu no ministério do Eliseu. Ele já estava morto, e aí houve uma guerra, e aí jogaram um soldado morto dentro da cova do Eliseu, que já estava somente os ossos, e aí o soldado ressuscitou. O soldado voltou à vida. Ou seja, era o último milagre aí que faltava para ele, digamos assim, ter realizado mais do que o Elias, ou seja, se cumprir o que aconteceu lá na beira do Jordão, quando ele recebeu a capa. Ele recebeu aí, de uma maneira simbólica, a autoridade de dar continuidade ao ministério do profeta Eliseu. Então, o que nós vimos aqui hoje? Nós aprendemos uma bela exposição de uma mensagem textual, onde os tópicos da pregação surgiram do próprio texto,
tá? O pastor ele não encontrou isso em outros lugares, em outros livros, senão no próprio texto em que ele leu, na própria história que ele expôs. Em alguns momentos ele saiu desse texto e foi para outros no Novo Testamento, no Antigo também, mas dentro do limite que é permitido por uma mensagem textual. Então ele não descaracterizou essa mensagem, tá bom? Eu quero disponibilizar para você este esboço. Também está o link aqui, você vai ver link do esboço, por favor, clique e tenha acesso a ele, para você rever este vídeo e aprender cada vez mais a palavra de Deus. Eu então peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante e não perde. Na próxima semana tem aqui no canal mais mensagens para você. E a mensagem que iremos aqui expor será do pastor Eliseu Rodrigues. E também já está no gatilho para daqui 2 semanas uma mensagem da Camila Barros. Então vamos aprender com o pastor Eliseu Rodrigues a pregar. E será que ele nos trouxe então uma mensagem textual, temática, expositiva, narrativa? Será que ele falou de um personagem? Será que ele narrou uma história? O que será que aconteceu? Então você saberá que pregação foi essa no próximo episódio do nosso programa. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Que pregação foi essa?